Bom dia, Pai Senhor. Bom dia, Pai Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos dar continuação ao tema profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. Nós vimos nos estudos anteriores, a partir do dia 17 de 10 de 2021, e no estudo anterior, profecias sobre Cristo no Antigo Testamento, profecias sobre Cristo concernentes à linhagem de Cristo, ou seja, a descendência dele, né? Nós vimos que já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, tem a primeira profecia, o próprio Senhor Deus dá, que o filho da mulher, né, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Então, é conhecido como o próprio Evangelho, porque é a primeira profecia de boas novas sobre Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Né? E Gênesis capítulo 9, versículo 26, já aponta para Sem, um dos filhos de Noé. Né? Senhor, o Deus de Sem. Então, da linhagem de Sete, né? Porque Caim matou Abel e nasceu outro filho, Sete. E a partir da linhagem de Sete vieram justos, né? Uma linhagem de justos, de piedosos. Noé, Enoque, por exemplo. Enoque e Noé. Achando Deus graça em Noé, ele salvou Noé e sua família, né? Noé, sua mulher, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé e suas respectivas mulheres. E Sem, que era um dos filhos, então houve essa bênção para ele, Senhor, o Deus de Sem, apontando que aquela profecia de Gênesis 3,15, da descendência da mulher, viria através da descendência de Sem, os povos semitas. Gênesis capítulo 9, versículo 26. A descendência de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, né? No versículo 1 ao chamado de Abraão, e o versículo 2 e 3, Deus prometeu a Abraão de engrandecer o nome, sugerindo que o Messias viria da posteridade de Abraão. Abraão é da descendência de Sem. Então, ou seja, dentre os filhos de Noé, no reinício da história, Sem, Cã e Jafé, da descendência de Sem e da descendência de Abraão. Foi afunilando. Aí depois, da descendência de Isaac, não Ismael, mas o outro filho, Isaac, o filho da promessa, né? Foi através dos descendentes de Isaac que Deus estabeleceria sua aliança e instituiria suas bênçãos. Gênesis 17, versículo 19 a 21. Deus escolheu a Isaac e não a Ismael. Também descendência de Jacó. A linha das bênçãos messiânicas estreita-se, convergindo em Jacó e não em Esaú. Então, Abraão, né? E de Abraão, Isaac e não Ismael, e agora Jacó e não Esaú, né? Ver Gênesis capítulo 25, versículo 22 e 23, Gênesis 28, capítulo 28, versículo 13. Em Números capítulo 24, versículo 17 e 19, salienta que um governante, ou seja, o cetro, viria através da descendência de Jacó e que esmagaria o inimigo e terá domínio, né? Também veio o versículo 19 de Números 24 e também conferir em Romanos capítulo 9, versículo 10 ao 13. Então isso aqui é uma recapitulação, uma revisão que já vimos, já lemos os textos e estamos revendo, ok? Então, descendência de Jacó e da tribo de Judá, né? Leão da tribo de Judá, da descendência de Judá. Então, aquela primeira profecia de Gênesis 3,15, né? Que o Senhor Deus deu quando estava passando as sentenças para Adão, Eva e a serpente, e ele já deu a promessa de restauração. Nós vimos que veio através de Sem, Abraão, Isaac, Jacó e agora Judá, descendência de Judá, tribo de Judá. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10, afirma-se que o Messias, como rei, virá da tribo de Judá. O Messias da tribo de Judá possuirá o cetro.
e da tribo de Judá, Davi, né? Descendência de Davi. O Messias será um descendente de Davi, conforme lemos também em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 ao 16. Nesta promessa feita a Davi, versículo 16, o Senhor indicou que do seu descendente, o Messias, terá uma dinastia eterna, uma casa. Ele poderia governar, trono, né? sobre os povos, reino. Porque eu estou falando na linguagem profética, casa, trono, reino, ou seja, terá uma dinastia eterna, aponta para casa. Ele poderia governar o trono e sobre os povos, ou seja, teria um reino, e seu reino seria eterno. Também vimos que em Salmo capítulo 89 expande essa promessa, né, de Deus a Davi, de que o Messias viria através da descendência de Davi. Então, esse primeiro assunto, profecias concernentes à linhagem de Cristo. Recapitulando, vimos que veio através de Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Judá e da descendência de Davi. Nós também vimos a respeito de profecias concernentes ao nascimento de Cristo, profecias concernentes à vida de Cristo e também, em parte, profecias concernentes à morte de Cristo, mas ainda não vimos todo o que iríamos expor. Pretendo que seja hoje mostrado, né? Então, continuando, profecias sobre o nascimento de Cristo, a maneira. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, Deus prometeu um sinal para o incrédulo rei Acás. A profecia era que uma virgem geraria um filho que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Então, nascimento virginal, a maneira. A profecia sobre o nascimento de Cristo, a maneira, nascimento virginal. Referência, Isaías capítulo 7, versículo 14. Agora, sobre o lugar do nascimento de Cristo, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, identifica o local de nascimento como Belém Efrata, né? Cidade pequena. Eles foram fazer um recenseamento, né? Na época de Tibério, e foram até Belém Efrata. Ele nasceu em Nazaré, na Galileia, mas foi feito um recenseamento lá em Belém, né? Podemos até ler sobre isso, apesar de já termos visto sobre esse assunto. Como já vimos, eu vou ler rapidinho aqui, tá? Aqui, ó, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, foi onde nasceu, né, o Senhor Jesus Cristo, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter criança. Nasceu mesmo em Belém Efrata, né? A notícia foi lá em Nazaré, que apareceu o anjo aos pastores, né? Vemos antes que eles estavam em Nazaré, né? E foram até Belém. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A manjedoura, o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém, Belém Efrata, conforme foi profetizado em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que nós já lemos, amém? Então estamos recapitulando. Belém Efrata, local de nascimento do Senhor Jesus Cristo. E era identificado como uma cidade pequena, muito insignificante para ser listada entre as cidades de Judá, né? Temos que conferir em Josué capítulo 15, versículo 60. E distinta da Belém de Zebulon, né? Belém Efrata.
Também podemos conferir Mateus capítulo 2, versículo 6, que aponta para esse versículo. Amém? Agora, profecias concernentes à vida de Cristo, que nós já estudamos. Seu precursor, em Isaías capítulo 40, versículo 3, identifica João o Batista, o precursor, chamando o povo ao arrependimento e preparação espiritual, porque o reino dos céus estava próximo. Isaías capítulo 40, versículo 3, então identifica o precursor do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio antes dele para preparar o caminho, como João Batista, né? Vemos lá em Lucas capítulo 1 sobre as boas novas do anjo Gabriel para Isabel e Zacarias, ambos da casa de Arão, né? Sim. Ou seja, Zacarias era sacerdote e ministrava como sacerdote, e enquanto estava ministrando o seu sacerdócio, recebeu a boa nova do anjo, de que a oração dele foi ouvida e de que a mulher dele daria luz a um filho, ainda que ela fosse idosa, né? E dizia ser estéril, mas eles teriam um filho. E também, em Lucas capítulo 1, vemos o relato de que o anjo Gabriel também apareceu à Virgem Maria e deu as boas novas de que o Messias nasceria através dela, né? Que o Senhor Jesus Cristo nasceria através dela. Zacarias recebeu as boas novas com incredulidade, assim, num certo momento, né? Eles eram justos, Isabel e Zacarias, irrepreensíveis. No entanto, quando ele recebeu as boas novas, ele duvidou. Ele recebeu um sinal e uma disciplina, né? Ele ficou surdo, aliás, ele ficou mudo. E muitos entendem que também surdo por causa do contexto do relato, né? Mas ele ficou mudo. A Bíblia relata que ele ficou mudo, né, com uma forma de disciplina, porque ele duvidou do anjo. Já a Virgem Maria, ela recebeu com o coração aberto as boas novas, né? E foi chamada de bem-aventurada entre as mulheres, né? Não por cima, por sobre as mulheres, mas entre as mulheres, bem-aventurada, porque através dela o Senhor Jesus Cristo nasceu, né? O ministério terreno de Jesus, ele veio e nasceu da Virgem Maria. Amém? Então, o precursor, João Batista. Agora, continuando sobre profecias concernentes à vida de Cristo, que nós já vimos. A missão, Isaías capítulo 61, versículo 1, promete que Cristo seria ungido pelo Santo Espírito no ministério. E a missão, libertar aqueles que estão em prisão espiritual, dar vista aos cegos, né, conforme vemos em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, prediz que Cristo será identificado com os desprezados da sociedade e com os gentios. Isto foi cumprido quando Cristo estabeleceu-se em Nazaré, onde uma guarnição romana tinha um posto, e mais tarde em Cafarnaum. Aí vimos agora no estudo anterior, né, a parte 2, aqui eu falei sobre a parte 1, a parte 2 agora. Foi uma continuação sobre profecias a respeito da vida de Cristo. Nós vimos profecias a respeito do beija-flor. Profecias concernentes à vida de Cristo, sobre o seu ministério, o ensino, sobre o seu ensino, sua apresentação, sua rejeição, né? Sobre o seu ministério. Isaías capítulo 53, versículo 4 informa que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isto se cumpre no ministério terreno de Cristo, quando Ele cura aqueles que estão doentes, como podemos conferir em Mateus capítulo 8, versículo 17. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, e Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2 são combinados na resposta de Jesus para a pergunta de João, indicando que o ministério terreno de Cristo, de dar vista aos cegos, curar paralíticos, purificar leprosos, ressuscitar os mortos e pregar as boas novas aos pobres, estava cumprindo as profecias de Isaías, né, conforme pode observar em Mateus capítulo 1, capítulo 11, versículos 5 e 6. Amém? Então, ministério.
dar vista aos cegos, curar paralíticos, purificar leprosos, ressuscitar os mortos e pregar as boas novas aos pobres. Então os discípulos de João Batista perguntaram, né? E ele respondeu: o Senhor Jesus Cristo, diga a João que os cegos estão vendo, né? Vocês lembram dessa passagem? Ministério de Cristo, amém? Seu ensino, Salmo capítulo 78, versículo 2, prediz que Cristo ensinaria por parábolas, revelando de antemão as verdades escondidas, né? E a referência no Novo Testamento, Mateus capítulo 13, versículo 35, e profetizado em Salmo capítulo 78, versículo 2. Cristo ensinaria por parábolas. A apresentação, sua apresentação. Zacarias capítulo 9, versículo 9, prediz a entrada triunfal de Cristo, montado como um rei em Jerusalém, em um animal nunca antes usado. Mateus capítulo 21, versículo 5. Salmo 118, versículo 26, descreve a vinda de Cristo para a nação como libertador, com as pessoas clamando a Ele por ajuda e libertação. Mateus 21, 9. E Salmos capítulo 110, versículo 1, descreve Cristo como maior do que Davi. Ele é aquele que Davi reconheceu como Senhor e que eventualmente subjugaria seus inimigos, né? Em referência no Novo Testamento, cumprimento, Mateus 22, 44. Agora, a rejeição de Cristo, né? Profecias concernentes à vida de Cristo. Continuando, agora sobre sua rejeição. Salmo capítulo 118, versículo 22, declara que Cristo será rejeitado. Seria rejeitado. Cristo, sendo comparado a toda a importante pedra angular que conserva uma construção unida, seria rejeitado pelo povo judeu. Mateus 21, 42. Isaías capítulo 29, versículo 13, diz que os povos servirão Cristo com os lábios, mas não com obediência genuína. Mateus 15, versículo 8 e 9. Zacarias 13, 7 declara que Cristo seria abandonado por todos os seus amigos no momento crucial. Zacarias 13, 7. Cumprimento, Mateus 26, 31. Lembra aquela passagem? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, Cristo seria abandonado por todos os seus amigos no momento crucial. Zacarias 13, versículo 7 profetizou sobre isso. Amém? Vimos também profecias em Jeremias, em Zacarias, sobre Cristo sendo vendido por 30 peças de prata. Amém? E também vimos a respeito de profecias concernentes à morte de Cristo. Então, uma morte dolorosa. Vimos em Salmo capítulo 22, que é o salmo que profetiza sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo, as dores, né? Nos momentos finais da vida dele, aqui no ministério terreno, né? Depois ressuscitaria. Amém? Vimos em Salmo capítulo 22, descreve o sofrimento de Cristo. Aqui Davi, o salmista, né, o Davi, usou expressões poéticas para retratar vividamente a intensidade das agonias do Senhor. Então no versículo 1 profetiza sobre o brado de Cristo, o grito, o brado de Cristo na cruz, onde leva judicialmente os pecados do mundo, cumprido em Mateus capítulo 27, versículo 46, Marcos capítulo 15, versículo 34. Já no versículo 7 de Salmo 22, descreve os transeuntes, transeunte é aqueles que estão passando, né, pelo caminho, que o ridicularizariam, né? Então os transeuntes que ele estava passando ridicularizariam o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 39. Sabe as injúrias? Quando Cristo estava sendo crucificado, coisas como: desce aí se tu és mesmo Cristo, e injúrias, né, contra o Senhor Jesus Cristo no momento da crucificação. O versículo 8 de Salmo 22 profetiza as mesmas palavras daqueles que o insultariam, cumprido em Mateus 27, 43. O versículo 16 de Salmo 22 profetiza o traspassar das mãos e de pés de Cristo, né? Traspassar, ou seja, perfurar das mãos e dos pés, apontando para a crucificação, né? Aí conferir a leitura em João capítulo 20, versículo 25.
Versículo 17 de Salmo 22 informa que nenhum dos ossos de Cristo seria quebrado. João 19, 33, versículo 33 ao 36, né, que os soldados já estavam começando a quebrar os ossos, né, dos ladrões, né, que estavam crucificados perto dele, mas não fizeram com o Senhor Jesus Cristo, não quebraram os ossos. Ele não teve os ossos quebrados, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Salmo capítulo 22, versículo 18, profetiza sobre os soldados sorteando as vestes de Cristo, e cumprimenta em João capítulo 19, versículo 24. Então, no estudo anterior, como nós estávamos fazendo, colocando a profecia e o cumprimento rapidamente no telão, né? Então, profetizado em tal passagem, por exemplo, Salmo capítulo 22, versículo 18, aí já colocava o cumprimento em João capítulo 19, versículo 24, está bem visível. E é interessante, né? Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Profetizado tantos anos antes, tantos séculos, né? E sendo cumprido fielmente. Em Salmo capítulo 22, versículo 24, profetiza sobre a oração de Cristo ao Pai a respeito de sua morte iminente. E podemos observar isso em Mateus 26, 39 e em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Amém? Então essa foi uma revisão sobre os estudos anteriores, né? Teve a parte 1, parte 2 sobre profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo. Essa foi uma introdução, uma revisão, e agora vamos continuar sobre profecias a respeito de Cristo. Sobre a morte de Cristo, né? Vamos ver, foi uma morte violenta. Vamos ler Isaías capítulo 52 e capítulo 53. Também hoje, dando tempo, vamos ver a respeito de profecias concernentes à vitória de Cristo. A vitória de Cristo. E também profecias concernentes ao reino de Cristo. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem as nossas Bíblias em Isaías capítulo 52, versículo 14. Amém? Versículo 13. Pode começar do 13, por favor. Ler alternadamente. Amém? Um versículo e depois o outro. 13. Em voz alta. Esse o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sobre ele. Pode continuar. 52. Como Versículo. passaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. 15. Achou? Versículo 15. Isaías 52. 14? Capítulo 14? Capítulo 52, versículo 15. Um momento. 15. Versículo 15. Assim glorificava muitas nações, e os reis fecharam a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Glória a Deus. Amém? Então, no versículo 14, descreve o desfiguramento de Cristo como resultado de ter sido açoitado. Versículo 14, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado.
Imagina o Senhor Jesus Cristo, o aspecto desfigurado. Mais do que o de outro qualquer, mais desfigurado do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então vamos ver lá em João capítulo 19, pode deixar aberto também no Isaías 52, que nós vamos continuar depois do 53, né? Então vai lá, João capítulo 19, deixa aberto aí o dedo, Isaías 53. João 19, versículo 1. Pode ler. João capítulo 19, versículo 1. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Pode continuar. Aí a gente vai continuar até o versículo 6. Tá. Soldados, vendo recebido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestindo-no com um manto de púrpura. 3. E diziam: salva, salve de Deus, e dá-lhe bofetadas. 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou apresento, para que saibas que eu não acho nele crime algum. 5. Saiu, pois, Jesus fazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Deu-lhes Pilatos: eis o homem. 6. Quando viram, pois, os principais sacerdotes e o servo clamaram, dizendo: crucifico, crucifico. Até aqui. Então, aqui é um contexto em que estavam já torturando o Senhor Jesus Cristo. Mandaram açoitá-lo, colocaram uma coroa de espinhos, zombaram dele. E aqui era um contexto que já estavam torturando ele, que é o cumprimento, né, de Isaías 52:14, como muitos pasmaram à vista dele. E no versículo 5, Pilatos já trouxe e disse: eis o homem, né? Ou seja, mostrou, eis o homem. Muitos devem ter pasmado à vista, e mesmo assim estava pedindo para crucificar. Mesmo assim, talvez, né, a intenção de Pilatos era que, vendo a aparência dele, se compadecessem dele e a consciência alertasse: isso já foi mais do que o suficiente, né, e deixasse ele vivo. Talvez ele queria livrar dessa forma, né, mas ainda assim pediram para crucificar. Amém? Então, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então nós vemos aqui, açoitaram ele, torturaram, né, davam-lhe bofetadas, e depois apresentaram: eis o homem. Amém? Agora, vocês deixaram aberto Isaías 53? Sim. Pode ler. O versículo 5 profetiza os açoites e a morte violenta de Cristo, né? Também. Pode ler o versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Na realidade, irmãos, vamos ler Isaías 53 inteiro, porque é maravilhoso. Pode ler do versículo 1, pastor Ivan. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? 2. Porque foi subindo como um renovo
ia padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem conta o tempo da sua vida, porquanto foi cortado na terra do vivente. Pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirei o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, muito importante, né? Isaías 53. E o povo judeu, judeus hoje em dia, né? Que estão endurecidos. Você vai apresentar, por exemplo, Isaías 53, qual seria a reação deles, né? Será que eles aceitariam? Aqui é muito claro que é o Senhor Jesus Cristo, que foi cumprido na vida de Cristo, né? Glória a Deus. Então, isso aqui é muito claro que o servo do Senhor, ele veio, sendo Deus unigênito, Filho do Deus vivo, ele se esvaziou, veio em forma de homem, né? Ele acrescentou a natureza humana, mas ele não deixou de ser Deus. Ele é conhecido como Deus homem, por assim dizer, né? Então, o aspecto divino e o aspecto humano. Ele sofreu dores, padeceu sede, enfim, teve experiências humanas, mesmo sendo Deus conosco, né? E aqui profecia que ele foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Olha a rejeição do Senhor Jesus Cristo. Mesmo ele sendo Deus conosco,
sendo o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Então, aqui vemos sobre a rejeição e também a morte violenta, né? No versículo 5, por exemplo, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. De novo, traspassado, perfurado, né? Apontando para a crucificação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Feridas, bateram nele, açoitaram ele. Então aponta para essas coisas, né? A morte violenta. E no versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. João Batista disse, né? Glória a Deus. Aqui profetizado como cordeiro. Então, vemos que Cristo, a primeira vinda dele, o ministério terreno, dele, a vida, o ministério terreno, a crucificação, a ressurreição, todas essas coisas foram profetizadas. E que ele também seria desprezado, rejeitado. Essas coisas foram profetizadas, né? Foi cumprido. Agora, profecias concernentes à vitória de Cristo, a sua ressurreição. Então vamos ver aqui sobre a ressurreição e a ascensão, a ressurreição de Cristo. Em Pedro, aplica a esperança de Davi nos Salmos 16, capítulo 16, versículo 10. Amém? Então, pode abrir em Salmo, capítulo 16, versículo 10. Glória a Deus. Pois não deixarás a minha alma na morte. Essa palavra morte é Sheol. Sheol significa habitação dos mortos, a casa dos mortos, assim dizer, né? O lugar que os mortos vão depois que morrem. As pessoas morrem e vão ao Sheol, né? Tem o lugar dos justos, tem o lugar, o Sheol. E, por exemplo, o seio de Abraão, lugar que os justos iam, né? Após a morte. E o Sheol é mais assim, indicado por, é mais, como posso dizer, aponta mais para aqueles que morreram sem Cristo, por assim dizer, né? Enfim, é o pós-morte, foram para o Sheol por causa dos mortos, né? Os justos, a esperança dos justos, a esperança dos cristãos é estarem com Cristo após a morte. Pois não deixarás a minha alma na morte, pois não deixarás a minha alma no Sheol, né? Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, lá em Atos, capítulo 2, vamos abrir em Atos, capítulo 2. Versículo 14. Aliás, versículo 22. E aqui tem um contexto, né? A vinda do Espírito Santo, falar em línguas. Mas vamos iniciar a leitura do versículo 22. Pode ler em voz alta, por favor. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Só um momento. Isso aqui é então a pregação de Pedro, tá? Pedro estava pregando. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio de Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos
pelo desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquo. 24. 2:24. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Até aqui, então. Essa passagem, né, aponta para Salmo 16:10, que diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Não deixarás a minha alma na morte, não deixarás a minha alma no Sheol, né, na morte. Agora eu vou continuar a leitura. Atos 2:25. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra, a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. 29. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, lembra sobre a linhagem de Cristo que viria através da descendente de Davi? Né? Segundo Samuel 7, se não me engano, segundo Samuel 7. Versículo 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebida do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Amém? E aqui continua o discurso de Pedro. Então, agora Atos 13:35, eu vou ler rapidamente. Atos 13:35. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Amém? Aqui também é uma citação do Salmo capítulo 16, versículo 10. Em Atos capítulo 13, versículo 35. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Amém? Então, essas foram profecias a respeito de ressurreição de Cristo, que não deixaria a alma no Sheol, na morte, não permitiria que o seu santo visse corrupção. Isso aponta para a ressurreição, profecia sobre ressurreição de Jesus Cristo. Agora, sobre sua ascensão. Vocês sabem que Vitória, sabe que é ascensão? Ascensão de Cristo, quando ele foi assunto aos céus, quando ele foi levado aos céus, porque foi crucificado, morreu, foi ressuscitado, voltou à vida, por cerca de 40 dias, né? Ele ficou entre os seus, né? Os seus discípulos, enfim, ele apareceu aos discípulos, e depois ele foi levado aos céus, a ascensão de Cristo. Bem? Salmo capítulo 68, versículo 18. 18. Quem achar primeiro, pode ler. Qual é? Salmo 68, 18. Subiste às alturas, levaste o cativo, o cativeiro, recebeste o homem por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Amém? Subiste às alturas. Aqui, ó. Aqui aponta para o Senhor subindo às alturas. Levaste cativo o cativeiro. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte. E venceu a morte.
subiste às alturas, aqui aponta para a ascensão de Cristo, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Recebeste homens por dádivas, deste dons aos homens, né? Então, uns foram feitos apóstolos, outros mestres, amém? Então, homens receberam dons, dádivas, né? Até mesmo Deus, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Chegará um tempo que o Senhor Deus habitará no meio do seu povo. O Senhor Jesus Cristo, Ele tabernaculou entre nós, Ele se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele veio ao mundo, e chegará um momento em que o Senhor Deus habitará com o seu povo na Nova Jerusalém, e enxugará dos rostos todas as lágrimas. Glórias a Deus, aleluia, amém? Então, essa foi a profecia sobre a ascensão de Cristo. Eu vou ler em Efésios 4, capítulo 4, versículo 8. Não precisa abrir, também. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Foi o que acabamos de ler sobre isso, né? Em Salmo 68, 18. E aqui em Efésios 4, versículos 7 e 8 faz citação. Aí no versículo 9 de Efésios 4: ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? O Senhor Jesus Cristo, Ele veio à terra, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Acima de todos os céus, no plural, de todos os céus, para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, esses dons espirituais, o ministério, é com vistas ao amor ao próximo, que o reino de Deus seja edificado, que pessoas sejam alcançadas, né? Para dar bons frutos. Designaste para que deis bons frutos. Amém? Glória a Deus. Então, profecia sobre a ascensão de Cristo, tá? Salmo 68, 18. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, cita sobre isso. Amém? Agora, profecias concernentes ao reino de Cristo. Isso daqui é maravilhoso, porque aqui vai estar falando sobre o reinado de justiça, de paz, de amor, reinado de justiça, de alegria, né? Porque o Rei dos Reis vai estar reinando, o reino messiânico de Cristo. Numerosas passagens do Antigo Testamento se referem ao futuro reino milenar, ao futuro reino milenar de Cristo sobre a terra. Salmo capítulo 2, Salmo 2, capítulo 2, descreve a posse de Cristo como rei em Jerusalém, governando sobre as nações do mundo. Então, pode abrir o livro de Salmos, capítulo 2, lê versículos 6 ao 9. Diz assim: na sua ira, a seu tempo lhes dá. Pode ler tudo, 6 ao 9. A sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Não, Salmo capítulo 2, versículo 6 até o versículo 9. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Isso? Pode passar. Constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui está falando sobre o reinado de Cristo, né? Profecia em Salmo capítulo 2, versículo 6 ao 9. Versículo 7 agora. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te direi. 8. Salmo 2, 8.
Pode continuar a leitura. Pode continuar, pastor Lidão. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Vitória, versículo 9. 2:9. Salmos. Tuas esmigalharias como uma vara de ferro, tuas despedaçarás como um vaso de oleiro. Amém? Então, versículo 6. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Meu rei, constituí o meu rei sobre o reinado de Cristo. Versículo 7. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. 8. Peça, eu lhe darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Versículo 9. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Amém? Versículo 9, também eu vou chamar atenção lá para Apocalipse, algumas passagens de Apocalipse. Eu vou ler, por exemplo, pode deixar, não abre, deixa em Salmos aí, eu vou ler. Amém? (19, 14 e 15, é o 15, né? Essa profecia. 14, Apocalipse 19, 14. Os exércitos do céu os seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro.